Ok, vamos lá, vamos mergulhar de cabeça nisso aqui. Hoje a gente vai desvendar uma daquelas forças, sabe, quase invisíveis, mas super poderosas que mexem com o nosso dinheiro. A relação entre as taxas de juros e a bolsa de valores. Pensa assim, ó, os juros são como a gravidade do mundo financeiro. E olha, no final desta análise, vai ficar bem claro como essa força afeta cada ação em que se pode pensar em investir. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que pode um simples anúncio, uma fala do Banco Central, fazer fortunas simplesmente aparecerem ou evaporarem em questão de minutos? O que tem por trás desse poder todo, hein? Bom, é exatamente esse mistério que a gente vai decifrar agora. Então, para a gente entender essa reação em cadeia, esse efeito dominó, a gente tem que começar pela fonte, né? Pela origem de tudo, aquela força que age como a gravidade mesmo em todo o sistema. E essa força são as taxas de juros. Mas, afinal, o que é uma taxa de juros? Bom, a definição técnica, aquela de livro, diz que é o preço intertemporal do dinheiro. Nome complicado, né? Mas a ideia é simples, olha só. É basicamente o custo para pegar dinheiro emprestado hoje e a recompensa que se ganha por deixar para gastar esse dinheiro só amanhã. É uma troca no tempo. E é aqui que aquela nossa analogia da gravidade fica perfeita. Pensa comigo. Juros altos, gravidade forte. Tudo fica mais pesado, sabe? É como se puxasse todos os investimentos para baixo, fica mais difícil crescer. Agora, juros baixos, a gravidade fica fraquinha. E aí os ativos, como imóveis, ações, eles conseguem flutuar, se valorizar com muito mais facilidade, com mais liberdade. Ok, então a gente já entendeu. Juros são a gravidade. Mas como é que uma mudança nessa força se espalha por aí? Imagina uma pedra jogada num lago. A decisão do Banco Central cria exatamente isso. Ondas que vão se propagando por toda a economia. É um verdadeiro efeito dominó. Essas ondas se espalham pelo que os economistas chamam de canais de transmissão. O primeiro, o do crédito, é o mais óbvio, né? Juro alto, financiamento do carro e da casa ficam mais caros. Aí, claro, as pessoas pensam duas vezes antes de comprar. Mas o que mais interessa para a nossa análise aqui é o segundo canal, o preço dos ativos. É aqui, gente, que a gravidade dos juros atua diretamente, puxando o valor das ações para baixo. E essa conexão nos joga bem no centro da nossa conversa. Esse cabo de guerra, essa briga constante entre as taxas de juros e o mercado de ações. É um verdadeiro jogo de equilíbrio. Olha, se tem uma regra de ouro é essa aqui. A Bolsa e a Selic, que é a nossa taxa básica de juros, né, elas costumam andar em direções opostas. A relação é inversa, é isso. Quando uma sobe, a outra tende a cair. Guarda essa informação porque ela é a chave de tudo. É como se fosse uma gangorra mesmo. Pensa bem, se os juros estão lá em cima, a renda fixa fica super atraente. Para que correr o risco da bolsa se ter o investimento mais seguro pagando bem? Não faz muito sentido, né? Então o dinheiro, que não é bobo, migra da bolsa para a renda fixa. E aí, claro, o mercado de ações sente o golpe. Quando os juros caem, a história toda se inverte. Mas não é só uma questão de qual investimento parece mais legal. Tem matemática por trás disso, uma lógica bem fria. Funciona assim. O preço de uma ação hoje é basicamente uma aposta nos lucros que a empresa vai ter lá no futuro. E para a gente saber quanto esses lucros futuros valem hoje, a gente usa uma espécie de máquina do tempo financeira chamada a taxa de desconto. E adivinha qual é o combustível dessa máquina? A taxa de juros. Juros altos fazem essa máquina descontar muito mais o valor futuro. É como dizer que R$ 1.000 daqui a 10 anos, com juros altos, valem uma merreca hoje. E se o lucro futuro vale menos hoje, o preço da ação, claro, cai junto. Beleza. Então a gravidade dos juros afeta o mercado inteiro. Mas a pergunta é, será que afeta todas as ações do mesmo jeitinho? A resposta é um sonoro não. E para medir essa sensibilidade de cada uma, essa diferença, os analistas usam uma ferramenta muito, mas muito poderosa. E essa ferramenta se chama beta. Uma boa forma de pensar no beta é como se fosse o fator de drama de uma ação. Ele não mede se a empresa é boa ou ruim, não é isso. Ele mede o quão dramática ela é, o quão sensível ela é aos humores do mercado. Uma ação com beta alto, por exemplo, é aquela que exagera tudo, sabe? Se o mercado sobe um pouco, ela dispara. Se o mercado cai, ela desaba. E dá para a gente organizar isso de forma bem simples. Olha só, um beta maior que 1, ação agressiva. Ela vai amplificar os movimentos do mercado. Um beta igual a 1 é ação neutra. Ela anda ali coladinha com o mercado. E um beta menor que 1, aí a gente está falando de uma ação conservadora ou defensiva, que tende a ser mais calma, a suavizar tanto as altas quanto as quedas. E esse tal fator de drama, o beta, não é só uma ideia jogada não.
Ele é a peça principal, a engrenagem-chave de um dos modelos mais famosos do mercado financeiro, o tal do KPM. É a fórmula que, por décadas, o pessoal usa para tentar responder aquela pergunta de $1 milhão. Qual é o retorno justo que se deveria esperar pelo risco que se está correndo? Ok, então, a gente já entendeu a teoria. A gravidade dos juros, o fator de drama das ações, tudo certo. Agora vem a parte que realmente importa, né? Como é que a gente pega todo esse conhecimento e usa para montar uma estratégia de investimentos que faça sentido? A ideia central aqui é definir o que o mercado chama de beta-alvo para uma carteira. O que é isso? É basicamente escolher um nível de risco geral, um fator de drama total para o seu conjunto de ações que combine com o perfil e com os objetivos de quem está investindo. E o processo para chegar lá é bem metódico, tem um passo a passo. Primeiro, se define esse beta-alvo. Depois, a gente seleciona as ações, calcula o beta de cada uma delas e, por fim, o mais importante, vai ajustando o peso, a porcentagem de cada ação na carteira, até que a média de tudo isso bata exatamente no alvo que foi definido lá no começo. Por exemplo, uma carteira que tem um beta-alvo de 1.0 é o que a gente chama de carteira neutra. O objetivo dela é bem simples. Ela só quer acompanhar o mercado. Nem mais arriscada, nem menos. Ela busca replicar o comportamento de risco e de retorno do mercado como um todo. E agora que tudo se encaixa. Pensa comigo, se a expectativa é de que os juros vão cair, ou seja, a gravidade financeira vai diminuir e a bolsa vai subir, aí faz todo o sentido do mundo ter mais ações de beta alto, as mais agressivas, para tentar surfar essa onda de alta. Agora, se o cenário é o oposto, se a expectativa é de alta nos juros, bom, aí as ações de beta baixo, as mais defensivas, funcionam como um escudo, sabe? Ajudam a proteger a carteira dessa gravidade maior. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Agora que a gente entende a gravidade dos juros e o fator de drama das ações, a pergunta deixa de ser o mercado é arriscado. A pergunta de verdade é outra. A estratégia de investimentos está preparada para a próxima mudança de gravidade? O risco que se corre hoje é um risco que foi escolhido de forma consciente? Fica aí a reflexão.